Paulo Alceu já chega para comentar o assunto. Paulo, boa noite para você. É o momento, acredito eu, de unir esforços, né? Governadores do Sul tentam, nessa conversa com o presidente, conseguir também mais recursos para seus estados. Boa noite, Luan. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. Eu começo falando o seguinte: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele fez uma proposta hoje, uma proposta de reduzir em 20% o salário dos servidores dos três poderes, Justiça, Executivo e Legislativo. Esse corte vai representar 3 bilhões e 600 milhões de reais por mês, só para vocês terem uma ideia. Esse corte vai atingir os maiores salários, os menores não serão atingidos, e muito menos aqueles servidores que estão em atividade no combate ao coronavírus. A folha de pagamento, isso até como curiosidade para vocês entenderem melhor, a folha de pagamento dos três poderes, ela consome por ano 200 bilhões de reais. Esses 3 bilhões e 600 milhões seriam canalizados para o combate ao vírus chinês. E eu falo vírus chinês porque a China é especialista na criação de vírus letal de gripe. Já foi o influenza, o Covid-2, agora o Covid-19, a gripe aviária, a gripe suína, ou seja, a China ela é especialista em vírus letal de gripe. Ou seja, o Covid-19, o vírus chinês, chegou aqui e atingiu a saúde das pessoas e a saúde da economia. A economia brasileira está no grupo de risco. Ela estava numa UTI, estava começando a se levantar e foi abalroada pelo vírus chinês. E foi abalroada e voltou de novo para a UTI, já com um quadro recessivo, o PIB esse ano capaz de dar até negativo, zero, está em 0,02 a previsão, e a probabilidade é que dê negativo. Isso não é um privilégio do Brasil, outros países estão enfrentando o mesmo problema, mas já que nós estamos no Brasil, vamos resolver o nosso problema. E o nosso problema é bem delicado, com uma dívida fiscal de 200 bilhões, se não mais. Ou seja, não menosprezando a situação da saúde, que ela é fundamental e ela é importante, nós temos o day after. O day after significa a economia. Tem uma pandemia à vista, uma outra pandemia. A daqui, ela tem como foco os idosos, os hipertensos, os diabéticos, os asmáticos. Estes fazem parte de um grupo de risco e estes devem estar, sim, isolados para a sua proteção e a proteção dos outros. Agora, existe um outro grupo que, seguindo as orientações e seguindo todas as normas, vai pegar uma gripe forte e vai poder passar por cima do coronavírus, o Covid-19. As medidas que estão sendo tomadas são medidas muito fortes, são medidas importantes, medidas de preservação da vida e preservação da saúde, mas atingindo um grupo. Essa nova pandemia que está por vir, a pandemia do Covid-19 que atingiu a economia, ela não tem grupo de risco. Todos estarão sendo atingidos. Por isso que tem que haver medidas justas, corretas, focadas. Nós paramos a economia por completo e isso pode gerar uma série de problemas. Claro que vamos cuidar da saúde, essa é a prioridade, mas também tem que se cuidar do que virá, o day after. Uma pesquisa hoje do Datafolha mostrou que 79%, ou seja, praticamente 80% das pessoas estão preocupadas com o que virá depois do vírus chinês, ou seja, preocupadas com o emprego, preocupadas com o seu negócio, preocupadas em como irá sobreviver diante desse quadro preocupante ainda mais.